Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente vai falar, como a gente já começou a conversar aqui, de um tema muito polêmico, cheio de mitos, cheio de incertezas, que são os impactos da cirurgia de castração no comportamento dos cães, principalmente dos cães machos. Para falar sobre esse assunto tão importante, a gente não poderia convidar outra pessoa, senão o médico veterinário comportamentalista Fabiano Borba. Fabiano, você já é de casa, é um prazer, uma honra muito grande te receber em mais uma live aqui do Clube dos Bichos. A gente gostaria de agradecer a sua presença por dividir o seu tempo, o seu conhecimento com os membros aqui do Clube dos Bichos. Eu que agradeço, Guilherme, por ter essa oportunidade de estar aqui, né, e fazer o que eu gosto, que é conversar sobre esses temas, né, falar sobre comportamento, e o bom de falar sobre isso é que você não precisa, na verdade, ter estudado nada. Você sempre vai ter uma opinião a respeito. Todo mundo pode dar seu pitaco, né? Todo mundo dá seu palpite. Né? Porque na minha época não era assim, porque minha avó fazia desse jeito, lá em casa o sistema não funciona assim, eu vi de outra forma. E isso é também uma parte que eu gosto, porque a gente pode conversar com todo mundo, né? É diferente por exemplo, né, do ortopedista, que a figura de autoridade dele é muito mais forte, né? Sim. E vai ter pouca gente para poder discutir, questionar o que ele vai falar, né? Exatamente. Mas é isso aí, cara. O bom de trabalhar com comportamento é isso, é discutir. Bater ideia, discutir ideia, né? Bater papo. O que a gente vai fazer aqui agora é bater papo. Vamos brigar. Pessoal, a gente tem alguns pontos aqui para conversar e quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode ficar à vontade de mandar os comentários aqui para a gente, que aí durante a nossa live se a gente tiver capacidade, se a gente tiver conhecimento, né, Fabiano? A gente vai, Sim. À medida do possível, tentar responder aqui para você. Pessoal, então para começar essa nossa conversa sobre os impactos da cirurgia de castração no comportamento dos cães, Fabiano, eu começo te perguntando se a cirurgia de castração, se após ser castrado, o cachorro macho, ele fica mais manso. Olha, é difícil colocar isso em termos gerais, né? É difícil a gente afirmar isso de uma maneira muito categórica. O que acontece? Você vai ter que ver muita circunstância em que está acontecendo aquela agressão, né? A castração, se por um lado, ela pode diminuir, isso aí diminui mesmo, a agressão por conta de competição por fêmeas, por outro lado, ela pode aumentar a agressividade quando o caso, por exemplo, da agressão é medo. A agressão por medo, ela pode ser potencializada quando você castra o animal. Isso por quê? Porque o que a gente chama de intrepidez, né, que é uma característica que é conferida pelos hormônios sexuais, ela é retirada, uma parte dela é retirada quando nós realizamos o procedimento de castração. Então, essa regulação neuroendócrina, ela fica prejudicada. Por outro lado, né, quando você tem, por exemplo, você tem animais que você tem um quintal, e você tem machos e fêmeas que entram em cio, né, às vezes elas entram em cio em períodos específicos, né? O que pode acontecer é que pode haver uma competição entre esses animais pela fêmea. Ou então, por exemplo, quando a fêmea do vizinho entra no cio, os cachorros começam a se matar. Né? Bem frequente isso. Exatamente. E o problema, Guilherme, é que quando esse tipo de situação acontece, até você se tocar que o problema é a cachorra do vizinho, pode levar um tempo. Lembrando que um cão, ele pode conseguir
captar, né, e rastrear o cheiro de uma fêmea no cio, às vezes por mais de 10 quilômetros. Impressionante, né, cara? Impressionante. Ou seja, quando a castração para esse caso ajuda muito. Outra coisa, né, que é relatado, né, com relação a cães machos, é aquele macho que é inteiro e que ele se dá bem com fêmea e com macho castrado, mas ele não se dá bem com cachorro inteiro. Uhum. Isso daí não é alguma coisa medida cientificamente, tá? Não tem métrica científica, mas tem relatos, né, que demonstram que animais que são castrados e que têm a situação de agredir outros machos inteiros, eles esse tipo de agressão diminui. Mas não é nada que você possa contar com isso peremptoriamente, assim, né? Nada que é regra, né? Nada que com certeza vai acontecer. Nada que com certeza vai acontecer. Isso, exatamente. Então, para a gente falar, é difícil a gente falar que com certeza a castração é capaz de evitar brigas entre cães. É difícil a gente conseguir categorizar isso, né? Olha, eu diria isso daí em toda circunstância que a gente vai falar sobre isso, né? Nosso foco aqui é mais macho hoje, mas a gente vai ver que na nossa conversa a gente vai reparar que a gente tem que separar duas coisas, né? Existem os chamados comportamentos sexuais dimórficos, que o que acontece? É aquele comportamento que vai diferenciar o macho da fêmea. Por exemplo, machos, de uma forma geral, levantam a pata para urinar. Fêmeas, de uma forma geral, não levantam. Isso não quer dizer que você não vai achar fêmeas que levantam a pata e machos também que agacham. Mas via de regra é assim, tá? E isso não tem necessariamente a ver com a virilidade do animal. Tem outros comportamentos, por exemplo, brigar por fêmeas é um tipo de comportamento sexual dimórfico. Machos costumam ter esse comportamento com mais frequência do que fêmeas. Você não vê muitas fêmeas de cão brigando entre elas por um macho. Uhum. Elas vão ter outras razões para brigar, né? Então, o que acontece? A castração, como ela diminui, ela coloca machos e fêmeas mais ou menos no mesmo degrau, você acaba que você diminui essas diferenças. Quando o seu problema está relacionado a um tipo de característica dessa, a chance de você ter sucesso é maior. Mas o problema são poucas as vezes que essa é a situação. Uhum. Na maior parte das vezes, o problema é outro que não esse. Entendi. Acho que agora deu para entender bem. Agora deu para esclarecer bem. Um abraço para a Carol, para o pessoal que está todo aí, o Fabrício. O Fabrício assumiu aqui, ó. Mas não tem problema, não deve voltar. Fabiano, aproveitando isso que você falou da característica do cachorro de levantar a perna, o que você tem de experiência na sua vida profissional? Após a castração, os cães, o cachorro castrado, ele para de marcar território? Como é que é essa questão na sua experiência profissional? Isso melhora, eu posso dizer assim, mais da metade dos casos melhora. Então, se o seu problema for esse, convém arriscar. Olha, agora sempre coloca numa balança. Você está castrando um macho. Se o seu cachorro, por exemplo, ele tem um problema, isso daí você vai precisar de um comportamentalista, um médico veterinário comportamentalista, ou algum profissional bem treinado na área de comportamento, né? Um psicólogo, um zootecnista, ou outro profissional que seja gabaritado para isso, né? Para poder realmente olhar e falar, não, esse animal ele está agredindo por medo. Né? Se você tiver agressão por medo, por exemplo, também relacionada, você vai castrar esse animal. E é um cobertor curto. Ele pode até
diminuir a marcação. Mas, por outro lado, a questão dele com relação a medo pode aumentar. A agressão por medo pode aumentar. Ah, tá. Então, você tem que sempre ficar fazendo essa balança, né? E não é achar que vai fazer uma coisa e vai conseguir regular apenas aquele pontinho, né? Exato. Não é uma intervenção cirúrgica precisa. O que você faz vamos colocar assim, que é parecido com o efeito de uma quimioterapia. Você quer tirar um problema que está ali, mas você pode, ocasionalmente, até por conta da própria quimio, causar outro. Aí você tem que pensar, poxa, o que compensa? É essa conta que, por exemplo, eu recomendo que o profissional, o médico veterinário, faça na hora de pensar em realizar uma cirurgia. Para de indicar, né? Exato, para indicar para o caso. Isso não virá mais um procedimento padrão, como é nas clínicas. Não. Chegou, castrou. Eu estou falando aqui de cão, né? Quando a gente está falando de cão. Ah, não, chegou aqui na clínica, a gente pega, a gente castra. Olha, esse não é não devia ser a conduta usual do profissional de medicina veterinária. O profissional deveria pensar, tá bom, para este cão, para esta família, o tipo de vida que essa família leva, é interessante castrar ou não? Por exemplo, a maioria dos hotéisinhos, eles não permitem a entrada de, principalmente, machos inteiros. Eu entendo também, porque do ponto de vista deles, é o caos, né? É marcação de xixi para tudo que é lado. Cachorro fazendo, às vezes, até um xixi na cabeça do outro. Então, assim, para eles funcionarem, para aquilo ali a rotina deles. A rotina deles, castrar um macho é indesejável. Se você tem um machinho e você pretende estar sempre levando para um hotelzinho, convém você castrar. Agora, se não é essa a tua realidade, não é o que você quer, talvez não. Talvez não seja tão necessário, né? Talvez não seja tão necessário. Por exemplo, pensar também em outras soluções, né? A gente estava falando de marcação. Marcação urinária. Qual é o nosso pensamento quando a gente está falando sobre machos que fazem marcação urinária? O que a gente quer é eliminar aquele desconforto daquele futum que fica na casa. É isso que a gente quer. Geralmente o problema não é ele levantar a pata. Então, por que não, em vez de pegar e castrar, né, se você tem a possibilidade de não fazer, e o seu animal não for daquele tipo que arranca tudo, tem fraldinhas que você passa na barriguinha, passa aqui na barriga, pegando o pênis, e prende atrás, que quando ele levanta a pata para fazer xixi, ele faz na fralda. Então, assim, tem outras... A gente poderia estar pensando de outras maneiras para poder evitar conflitos e não necessariamente tá tendo que castrar animais. Eu queria fazer uma ressalva também, Guilherme. Pode ficar à vontade. Antes de mais nada, eu tenho que falar aqui que eu estou conversando a respeito de cães domiciliados, com tutores que têm um certo padrão de vida, que conseguem oferecer uma boa saúde para esse animal por meio do atendimento veterinário. Tem, assim, aquela pessoa que se importa com o tipo de alimentação do animal, que tem um animal integrado à rotina da casa, que também é um tutor muito responsável. Uhum. Agora, para populações errantes, para animais asselvajados, semi-domiciliados, animais que vivem junto de populações carentes, por exemplo, com moradores de rua, esses animais, eles têm que ser castrados. Porque aí você tem que, mais uma vez, né, sempre tomando uma decisão e não seguindo uma receita de bolo. Para esses animais,
o procedimento padrão devia ser realmente castrar, porque você não vai ter um mínimo controle populacional se você não intervir e realizar a castração nessas populações. Só um adendo, tem um trabalho que discute isso também. Talvez, né, a castração de fêmeas para evitar o crescimento populacional seja mais interessante que o macho. Porque o próprio conflito entre machos que estão na rua, que estão errantes, né, pode fazer com que você tenha menos animais se agregando em torno, por exemplo, de uma fêmea. Isso é uma coisa que ainda está sendo discutida, mas é uma estratégia a ser pensada. Como você falou, não tem uma receita de bolo, não tem um padrão a ser definido. Tem que ser analisado caso a caso. Não adianta a gente pegar a mesma regra que é usada para um cão de um tipo de realidade e tentar aplicar para outro. A gente vai gerar um conflito de sociedade mesmo. A gente tem que analisar caso a caso, porque senão não tem nada que vai ter sucesso. A gente não vai ter sucesso em nenhuma das duas realidades. Aquela coisa, perguntar se eu sou contra ou a favor da castração, dá na mesma que perguntar para mim se eu sou contra ou a favor da esplenectomia. Depende. A resposta certa é essa, depende. O animal teve uma ruptura. Teve um trauma e rompeu. Vamos fazer, teve um trauma e rompeu? Poxa, vamos às vezes ter que fazer. Agora, mas vai falar, não, eu sou contra. Exato. Como é que você vai ser, assim, eu não posso ser contra, mas eu também não posso ser a favor, porque vai depender do caso. Exatamente. Então, Fabiano, só para a gente arredondar, o cachorro castrado, ele tende a levantar menos a perna para urinar depois da castração, né? Tende, mas não é uma regra geral. Ele tende a marcar menos. O comportamento de levantar a pata, aquele comportamento de fazer isso aqui, ele tem, sim, uma ligação com os hormônios sexuais, mas ele pode também acontecer por aprendizado. Hoje mesmo eu fui aprender na primeira hora da manhã, fui atender um casal que tinha um pitbullzinho muito simpático, né? O casal também muito simpático, muito simpático é uma palavra que às vezes fica ruim, né? Um casal muito bacana. E esse cachorro, ele foi castrado com 6 meses e ele levantava a pata para fazer xixi. Mesmo depois da castrado? Mesmo depois da castração, porque ele aprendeu vendo os outros. E o que você falou, algumas fêmeas também desenvolvem esse comportamento, né? Sim. A gente tem que lembrar que outros órgãos no corpo, por exemplo, a medula óssea, a adrenal, tem outros tecidos e órgãos que produzem também hormônios sexuais. Exatamente. Então, a gente às vezes esquece isso. Exato. E ainda bem. Porque não ocorre não chega a zero depois que acontece a castração. Os níveis não vão a zero. Um corpo sem testosterona pode, inclusive, ter uma parada cardíaca. Exato. Lembrando que as fêmeas também têm testosterona, né? É uma questão de ter mais ou menos. Exatamente. Fabiano, uma pergunta que eu recebo muito no meu dia a dia na clínica, eu queria até te repassar. Os tutores me perguntam muito se o cachorro castrado ele tende a fugir menos, se ele tende a procurar menos a rua. Isso acontece? Olha, animais castrados tendem a procurar menos a rua. Aí vem o senão, né? Mas, que é aquela questão que você vai ter que analisar, se o animal ele já tem um comportamento de ronda estabelecido,
aquele bicho que já aprendeu a dar uma escapadinha, aí não, a chance de você ter sucesso é muito menor. Aquele animal que a gente fala que ele é arrueiro, né? O roeiro, o típico roeiro, pode castrar que, olha, a chance de dar certo não vai ser muito grande. Ele já tem esse comportamento estabelecido, é um comportamento autorrecompensante, porque a rua é muito legal, né? Tem muitas novidades. Do mesmo jeito que você olha o seu Facebook e tem muita felicidade ali, né? Alegria, né? Em ficar passando o dedinho e dando assim, os seus surtos de dopamina quando você acha alguma coisa que você quer, tipo, sei lá, você vê que o teu vizinho que você não gosta está mais pobre, né, que ele vendeu aquele carrão que ele tinha, alguma coisa desse tipo. O teu cachorro também, quando ele está andando, né, esse comportamento que ele tem de farejar e tal, é como se ele estivesse vendo o Facebook dele. Ele está pegando informações de outros animais do ambiente por meio por meio do faro, né? Então, esse comportamento de andar e procurando, seja procurando fêmea, seja por um outro motivo, seja furando lixo, que é outra recompensa que eles têm, né? Ele pode não acabar. Agora, a tendência, especialmente se o animal não teve muita experiência fazendo isso, é dar uma diminuída mesmo. Fora que tem atividade física, tem liberação de neurotransmissor, tem liberação de serotonina. Fora o animal que consegue, que já está acostumado a fazer atividade física, ele não vai deixar de fazer isso só porque foi castrado, né, Fabiano? Com certeza, com certeza. E lembrando também que, assim, falando em atividade física, a castração, isso daí não tem nem o que discutir. Não, Sim. Isso daí está sacramentado, né? A gente já sabe que boa parte o metabolismo basal é completamente alterado. Uhum. Então, se você tem um animal castrado, de preferência, dê uma ração menos energética, uma ração para animais castrados, exercite mais seu animal. Toda a fisiologia dele vai ficar alterada, né? Então você, tutor de um cachorro castrado, tem que saber disso e por conta disso, o dia a dia dele tem que ser alterado, né? Exatamente. E até por isso, você castrar um animal que ele está imaturo do ponto de vista comportamental, pode ser mais arriscado. Se você tem interesse em castrar, preciso castrar, o que eu diria para você, clínico, essa era uma pergunta que eu ia te fazer mais para frente. Qual a idade que você recomenda castrar um animal do ponto de vista comportamental? Aproveitando que você está tocando nesse assunto aí, responde para a gente. Olha, eu vou pedir para você, né, que está me ouvindo aí, você que é clínico, você que é cirurgião, se você lógico, quem vai fazer a opção é sempre a família, né? Mas se aquela família optou pela castração, peça para eles aguardarem pelo menos 1 ano e meio. Na cadela, se não der para aguentar, 2 cios, pelo menos, ou 1 ano e meio que vier antes. De uma forma geral, o ideal é esperar entre 3 e 4 anos. Nessa época, a maioria dos animais já está maduro. Isso vai variar bastante com relação à raça, com relação tem uma diferença sexual também, mas isso também é um dado empírico, né? Por exemplo, criadores de molosso, bull mastiffs, rottweilers, eles costumam relatar que geralmente os animais amadurecem emocionalmente lá pelos 3 anos e pouco. Né? Então, eles demoram mais para amadurecer.
já cães de raças pequenas, você já sabe mais ou menos como é que ele vai ficar, mais ou menos com 2 anos, até um pouquinho menos, ele já tem um comportamento mais sedimentado, né? Tirar os hormônios dele antes disso, eu considero bem temerário. E, enfim, né, mas eu nem posso reclamar, porque quando o clínico recomenda isso, o cirurgião recomenda isso, né, eu acabo tendo mais clientes, então... Te dá trabalho, né? É uma propaganda que eu nem devia estar fazendo, mas eu faço porque eu acho que a gente tem que passar isso para a população. A gente não consegue, né, cara? Não consegue. Não consegue. A gente não consegue passar recomendação ruim, mesmo que vai ajudar a gente a ganhar dinheiro, mas a gente não consegue, cara, passar recomendação ruim. Tem a tal da ética, né? Que a gente tem que estar sempre ligado com isso aí. Pois é. E até por isso, né? Eu acho muito importante que esse tipo de informação seja divulgado para que depois, né, o profissional que está comprometido, né, com o cliente e ele tem como procedimento sempre recomendar castração, ele fala assim, não, hoje em dia o pessoal, pelo menos essa questão de 1 ano e meio, né, já meio que ficou sacramentada. Não, 1 ano e meio por conta da questão do desenvolvimento ósseo, né, é algo que já está mais, as pessoas já estão recomendando com mais facilidade. Esses profissionais comecem a pensar sobre essa conduta, comecem a se questionar. Se você, assim, tá bom, se você acha que ainda as evidências ainda não são tão concretas, lembre-se do seguinte, que em medicina veterinária, a gente tem o chamado princípio da precaução. Então, se existem evidências que estão nos levando a uma determinada direção, que aquilo pode dar errado, não vá para lá se pode bater o carro. Por quê? Né? Por que você vai lá? Se tem gente falando que vai dar ruim. Exato. Mas, né, como a gente não pode ser guia de todo mundo, né? Não podemos, né? Nem devemos, ainda bem. Porque... ainda bem que o livre-arbítrio está aí. Exatamente. Cada um tem que pensar na sua própria conduta. Cada cabeça a sua sentença, né? Como diria o outro. Isso mesmo. Fabiano, continuando aqui, uma pergunta que eu também recebo com frequência é que mesmo depois de castrado, alguns cães machos continuam tendo interesse por cadelas no cio. Por que isso pode acontecer? Olha, primeiramente, porque o comportamento sexual ele não está somente relacionado à questão hormonal. Tem a questão comportamental e um ditadozinho que eu já falei no começo da live, vou falar de novo, né? Ditado é coisa de tiozão, mas ajuda a gente a gravar. Costume de casa vai à praça. Então, se ele já tem aquele comportamento sedimentado, já era. Uhum. Não, mentira, não já era. Ele precisa de mais do que uma castração para poder resolver essa questão. Porém, quando o reforço sexual é um reforço chamado reforço primário, você não precisa aprender a ter esse reforço. Você já vem na sua programação. Coisas que estão relacionadas com o reforço primário, a dificuldade que você vai ter para poder contornar alguma situação desse tipo vai ser muito maior. Outra coisa é que, como a gente já falou também, os hormônios eles não são só produzidos nos testículos. Exclusivamente. Exclusivamente nos testículos. Eles
quando você castra um cão, o que acontece é que outros tecidos vão assumir, né, essa produção. Se fala muito, a adrenal é um dos órgãos que mais ajuda a manter esse balanço, né? Existem há também relatos, não é algo que eu possa trazer aqui como uma informação indiscutível, que é possível que a castração em macho, a castração de uma forma geral, aumente os problemas relacionados à adrenal, especialmente câncer de adrenal. Por conta do excesso de atividade que ela entra, né? Por conta do excesso de atividade. Mas, assim, eu coloco essa informação aqui com reticências, porque eu acho que isso ainda é muito prematuro para se falar. Uhum. Isso daí gente, assim, um cita lá, outro cita cá. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso. Isso são questões que vêm sendo levantadas e ainda precisam ser testadas, né? É por isso que, atualmente, o meu projeto de pesquisa do doutorado é com essa questão do impacto comportamental da castração. Provavelmente vou trabalhar com fêmeas, porque a gente tem menos dado em fêmeas do que em machos, mas ainda tem bastante coisa que precisa ser elucidada. Uhum. E demanda por informação tem, né? O pessoal cada vez mais vem procurando informação sobre isso, né? A gente, de uma forma geral, né, costuma-se dizer que a ciência sempre bota para abrir, né? Você nunca tem algo que você fecha e aí aquilo ali nunca mais vai poder ser revisado. Está sacramentado, né? Lógico, né? Tem uma coisa ou outra que a gente vai chegando lá. Essa questão da castração está mudando, né, muito, né, ainda mais recentemente. Então, eu acho que isso vai ficar mais palatável para o público de uma forma geral, né, e eu espero sensibilizar especialmente o médico veterinário, eu creio que daqui a uns 10 anos. Você acha que demora? Ver se tem esse prazo todo? Acho que sim, Guilherme, porque já existe uma cultura que essa cultura ainda tem uma inércia vindo com ela, né? As universidades de medicina veterinária ainda não estão ensinando como nós estamos colocando aqui. A maior parte das universidades ainda está seguindo protocolos antigos, porque, de uma maneira geral, eles ainda estão pensando muito na questão do controle populacional. Mas a gente não vai conseguir fazer um controle populacional eficaz se a gente não conseguir tratar como diferente o que é de fato diferente. Faz sentido isso que você falou. A gente tem que sair primeiro da academia. O pensamento tem que sair primeiro da academia. A gente tem que pensar que meu pai formou em 92. Eu formei em 2011. Eu peguei metade dos professores que deram aula para o meu pai. Isso. E tem muita gente também, outras discussões também que eu vejo entre colegas, né? É que assim, tudo bem, eu aceito o que você está falando, mas a gente ainda tem muito animal de rua, a gente tem muito bicho errante, nem todo o tutor vai ter condição de absorver isso, então a gente tem que continuar batendo na tecla de castrar, castrar, castrar. Olha, quando a pessoa me fala isso, a resposta que eu tenho é: que tipo de confiança você tem em quem traz um animal para você que deixa os seus cuidados? Se você não confia, não dá algum poder para essa pessoa, né, de discernimento, e você não consegue ver que ela é diferente só por ter trazido esse animal para você, ela é
um pouco diferente das outras pessoas que estão ali, você não vai realmente conseguir comprar essa ideia de que você vai ter que raciocinar para cada caso. A pessoa que traz um cão, por exemplo, para um médico veterinário comportamentalista, é um tipo de tutor, apesar de não gostar muito dessa palavra, eu prefiro usar proprietário mesmo, é um proprietário diferenciado. Não é qualquer pessoa que está antenada, né, que existe essa especialidade, que é um ramo do conhecimento dentro da medicina veterinária, e que, inclusive, queira pagar por um profissional assim. Eu acredito que seja da mesma maneira com a maior parte, aliás, talvez até a totalidade das pessoas que procuram especialistas. A pessoa, quando, por exemplo, procura uma clínica especializada em neurologia, ela é diferente daquela pessoa que leva o cachorro no prático. Então, para fazer essa diferenciação, a gente tem que pensar. Uma coisa é o cliente que tem um animal e o cuidado com o animal como um ente da família, e outro é a pessoa que o animal fica só lá no quintal. Ele tem função de guarda, por exemplo. Ele só fica lá no quintal e voa. É isso. Um animal que tem a função dele de guarda e não tem outra função que é ser um cão de família. Ele pode ser substituído a qualquer momento, assim. Exato. Essa análise do vínculo, ela é muito interessante. Outro dia eu estava até tendo uma conversa que durou um tempão pelo telefone com um colega, o Andrei, e ele estava falando, né, a respeito disso, que a gente, na verdade, o profissional, o médico veterinário, ele cuida da família. O médico veterinário, ele não cuida, você não cuida de pequenos animais, grandes animais, cachorro ou gato. Você está ali inserido num contexto de saúde e doença que tem a ver com o familiar. Então, eu concordo demais a usar essa análise. Desculpe, Guilherme. Eu concordo demais com isso, com essa discussão que você tiver. Demais. Cada vez mais a gente está inserido na saúde humana. A gente tem que ter total consciência disso. Total consciência disso. E saber se colocar nesse lugar. A gente tem que saber como se colocar e se colocar nesse local de importância também. A gente tem que saber como se colocar nesse local de importância. E esse processo de valorização que a gente tem que fazer por nós mesmos como profissionais, passa também por um processo de você ser o profissional que vai ajudar na tomada de decisão daquela família. E se você vier com, assim, um problema sério que eu vejo, né, na conduta de muitos colegas, é você trabalhar com receitas de bolo. Você chega no consultório, você vai fazer um atendimento, aí você pega uma receita e você, assim, já vai tentando colocar. Você não vê a situação para poder resolver o problema. Você vem com uma forma e tenta encaixar o problema ali de qualquer jeito. Né? Você já tem uma resposta para algo que você, às vezes, nem sabe direito ainda o que é. Então, é por isso que a gente tem que começar a rever esses conceitos sobre castração. Que a gente volta na origem da nossa live, né? É tentar analisar cada paciente de forma individual, para ver se a castração vale para aquele paciente.
para ver se a castração se enquadra na realidade daquele paciente, se aquele paciente precisa ser castrado, se a castração vai resolver o problema comportamental daquele paciente, se o problema comportamental se aquele paciente está apresentando realmente um problema comportamental que a castração vai ajudar ou não, né? Exatamente. Esse papo de vou castrar porque vai ficar mais calmo, pode não ser. Pode, inclusive, piorar. Por exemplo, Guilherme, né, que a gente estava... uma coisa que está relacionada com o nosso papo lá no começo, que é o comportamento, a busca do macho por fêmeas. E o comportamento de monta do macho. Uhum. Muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, o meu cachorro monta em tudo, castra esse cachorro e não acontece nada. Muitas vezes até piora. Essa questão de montar, às vezes, em objetos, né? Continua montando na almofada, no sofá. Continua montando em tudo. E às vezes, é o que eu estou te falando, às vezes, tem muitos trabalhos mostrando que, inclusive, piora. Por quê? O comportamento de monta, que nós humanos, a gente sempre interpreta como alguma coisa sexual, para o cão, ele tem vários sentidos. Por exemplo, ele pode estar relacionado com a questão da brincadeira mesmo, lúdica. Você pode notar que os cachorrinhos às vezes estão brincando e um coloca a pata em cima do outro assim, tipo, dá um stop, tipo, sei lá, parece que eles estão brincando de pique-pega, né? Uhum. Aí, tipo, na hora um para, fala stop, aí um outro coloca a patinha em cima assim, eles ficam parados, daqui a pouco eles começam a correr de novo. Aí daqui a pouco, a próxima vez, o outro cachorrinho vai e tenta montar no que tá ali, e o outro corre e dá um pinote. Então, assim, só brincando. Eles estão só brincando. Outra coisa que pode também tá acontecendo, ansiedade. É uma descarga para a ansiedade. O comportamento de monta pode estar mostrando isso. Eu vou atender muitos clientes, né, que a reclamação da pessoa é exatamente isso, e quando eu chego, é engraçado, né? Eu não estou vivenciando a situação, mas o cachorro às vezes quer interagir comigo, aí não consegue, aí ele fica procurando, né, algum comportamento substitutivo, pega um bichinho de pelúcia e começa a montar. É aquele cachorro inconveniente, né? Que, nossa, esse cachorro aí, e deixando esse bichinho de pelúcia, coitado, o bichinho de pelúcia já tá tudo estrunchado. Né? Então, chega em casa, se vem aquela avó, assim, que é mais pudica, já fala, nossa senhora, esse cachorro descolorado. Né? Hã? Sempre tem, né? Sempre tem. E esse cachorro, ele está, na verdade, querendo dar extravasar um pouco de uma ansiedade. E outra coisa também, né, que, assim, de uma forma geral, esse termo dominância tem sido meio que um termo que a gente tem colocado como, ficou um termo meio... está perdendo espaço, né, dentro da medicina veterinária comportamental, especialmente que ele foi muito mal usado, né, de muito tempo para cá vem sendo muito mal usado, e várias escolas, né, se apropriaram desse termo e começaram a usá-lo para tudo, né, resolver todos os problemas em torno disso. Porém, a dominância é um dos comportamentos que os cães podem demonstrar por meio das suas relações. Ela não é tudo, ela é um dos comportamentos. E a dominância que a gente chama, né, esse display de comportamento de dominância, que a dominância de fato uma dominância de fato teria que envolver conflito. E de uma forma geral, isso não se resolve por meio do conflito, se resolve por meio de demonstrações comportamentais, onde eu tenho um comportamento ritualizado, né, e o outro indivíduo tem outro comportamento ritualizado, só para demonstrar, muitas vezes, qual é o nosso papel naquela interação. E isso pode mudar, né, de acordo com a situação, isso pode mudar.
a monta também pode ter a ver com essa questão da dominância, no sentido de display, né, de demonstração de comportamento. Não necessariamente de briga, de eu sou dono, eu sou o líder da matilha. Conflito. De conflito, não né? necessariamente de conflito. Agora me fala, como que consegue resolver isso aí com uma regra, com uma receita de bolo pronta? Olha, Você chegando alguém te liga, você fala assim, vem aqui fazer o atendimento, eu tô assim, assim, assim. Aí você já chega no carro, assim, não, se tiver, eu vou chegar lá, eu vou prescrever isso, isso e isso pro Bolinha hoje. Como que faz isso, cara? Isso é muito difícil, né? Porque eu tenho que ver também o que está acontecendo, né, Guilherme? Você já disse tudo, a tua pergunta já veio com a resposta. É uma pergunta retórica, né? Pois é, cara. A ansiedade, se for ansiedade, vai ser uma coisa. Se for o animal estiver simplesmente brincando, vai ser outra coisa. Eu vou virar e vou falar, olha, não está brincando. A análise da situação precede qualquer tipo de tomada de decisão, cara. É por isso que é difícil quando você vê na internet, né? Você vê esses vídeos em que a pessoa fala assim, o seu cachorro pula em você, eu vou te ensinar como acabar. Cara, tá bom, ele tá pulando por quê? Exato. Entendeu? Exato. Sabe? São essas receitas de bolo que acabam que até descaracterizam e desautorizam, né, muitas vezes o nosso trabalho. Pode ser, vai ser um sofrimento para o tutor, um sofrimento para o animal, vai todo mundo ficar frustrado com a situação. Exatamente. Exatamente. Fabiano, a gente está chegando no final da nossa conversa. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade de mandar pergunta aqui para a gente, chegando no finalzinho do nosso bate-papo. O Fabiano tem muito conteúdo publicado lá no nosso site, no clubedosbichos.com.br. Tem vários artigos que ele publicou lá no nosso site, um conteúdo muito bom. No nosso canal no YouTube também, ele tem vários vídeos publicados lá, vocês podem acessar. Fabiano, qual que é o seu Instagram aqui, para o pessoal poder seguir? Dr. Fabiano Borba, podem ir lá. É tudo junto, né? Tudo junto, tá? Estou aí, se quiser, pode mandar pergunta via Clube dos Bichos, pode mandar pergunta para mim no privado. Eu posso demorar a responder você, mas eu vou responder, tá bem? Seja paciente, não chore. A gente fica na correria, mas a gente responde todo mundo com o maior prazer. Isso mesmo, isso mesmo. Fabiano, gostaria de te agradecer de novo, cara, porque as nossas lives são, assim, muito enriquecedoras. É um prazer enorme fazer live com você. A gente já conversou em off sobre isso, só que eu sempre gosto de falar em on. A gente sempre gosta de falar quando a gente está com o pessoal assistindo, que as nossas lives são sempre assim, um momento muito prazeroso. Além disso, o pessoal fica, assim, conversar com você é sempre um momento de muito aprendizado. Você é sempre muito didático. Conversar com você é muito fácil e a galera sempre aprende muito quando a gente está aqui batendo o nosso papo. Olha, agradeço muito, Guilherme. É sempre bom, né, ter a presença da equipe do Clube dos Bichos, essa interação boa que a gente tem. Eu sinto que eu acabo ganhando mais do que eu ofereço quando vocês me convidam para qualquer projeto. E, assim, fico honrado e quando vocês quiserem, estamos aí. A gente só pode ficar tanto tempo sem fazer live que é muito bom a gente bater nosso papo aqui, fazer essas conversas. A gente sempre ganha demais, é um ganha-ganha muito bom. Eu concordo e espero que quem tenha assistido e acompanhado tenha conseguido levar alguma coisa
como experiência, né, para depois você poder tomar uma decisão mais acertada quando você pensar em castrar o teu cachorrinho. Exatamente. Pessoal, a gente vai publicar, vai deixar essa live pública aqui no nosso Instagram e também a gente vai publicar essa live lá no nosso canal no YouTube. Você que assistir depois, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade que a gente vai responder. E se for para o Dr. Fabiano, depois a gente repassa para ele poder responder. Falou? Pessoal, então uma boa noite para todos, muito obrigado e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Falou! Até a próxima.